Papa Leão X promulgou as indulgências em toda a Europa. Toda moeda que batia no fundo da caixa saía do purgatório. Então, John Testa, ele vai para a Alemanha com cartas e levadas pelo Papa, porque o Papa queria construir a Basílica de São Pedro em Roma. Precisava de verbas, então por que não vender indulgências? Por que não tirar pessoas do purgatório? Então, Testel leva para a Alemanha diversas indulgências e pregava: a cada moeda caída no fundo da caixa, uma alma sairá do purgatório. Ao ver isso, vários reformadores em toda a Europa, há mais de um ano atrás, já pregavam contra isso. A igreja já sofria muito, desde 1300, 1200, a igreja já vinha sofrendo com concílios, dificuldades e brigas contra o Papa. Os papas, como Inocêncio III, tomavam para si poderes. Agora eles não eram mais substitutos de Pedro na terra, eles eram vicário de Cristo, eles eram substituto de Cristo na terra. Então os reformadores olham para isso e falam: olha, tem algo fora do lugar aqui na igreja, a gente precisa reformar essa igreja. Então Martinho Lutero, em 1517, ele já havia pregado 97 teses contra a escolástica, contra o pensamento medieval. Agora ele pega 95 teses na catedral da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Porque ele sabia que no dia 1º de novembro, toda a cidade ia para a igreja, porque era o dia de todos os santos. Então ele, no dia 31, no dia anterior, no Facebook da época, no jornal nacional da época, que era a porta da catedral, ele prega as 95 teses contra as indulgências. Ele diz: olha, o justo viverá pela fé. E também, como diz Efésios, Lutero traz de volta, ele diz: pela graça sois salvos. Isso não se pode comprar, não se pode comprar o céu com indulgências. Nós iremos para o céu e o Espírito já mora em nós pela fé no Filho de Deus. Então a reforma se espalha pela Europa, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Genebra, França, alguns países mais, outros membros menos, e essa reforma vai alcançar o movimento escocês com os presbiterianos, que mais tarde vai surgir um novo movimento na Inglaterra, que são os congregacionais, e alguns desses congregacionais, não entendendo e não concordando, fogem para a Holanda. Na Holanda conhecem uma doutrina nova, voltam para a Inglaterra e pregam e fundam a primeira igreja batista na Inglaterra. Esses irmãos vão para os Estados Unidos e lá o movimento batista se espalha nos Estados Unidos até alcançar o Brasil. Todas essas igrejas são filhas da reforma protestante. Uma reforma que tinha como objetivo reformar a igreja católica romana, e devido a isso não ter sido possível, diversas outras igrejas como anglicana, luterana, presbiteriana, congregacional, batista foram surgindo ao longo dos séculos. Mas todos esses irmãos estavam preocupados, entre outras coisas, com os 5 princípios que aqui foram descritos. Mas hoje eu quero conversar com você, já que nós vamos comemorar sexta-feira 508 anos da reforma. Eu quero falar com você e pensar com você sobre uma coisa fundamental: somente as Escrituras, como única regra de fé e conduta para todo crente. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 12. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. É Pedro quem escreve, assim nós entendemos, e creio que Deus tem algo a nos falar aqui nessa noite através desse texto. 1 Pedro 1, 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo desse corpo,
despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei o tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Nós mesmos ouvimos a voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasçam no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal humana, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Eu queria pedir só um pouquinho mais de retorno aqui, Wallace, por gentileza, para eu me ouvir mais. Irmãos, a Escritura como a única regra de fé e conduta. Esse foi um bastião da reforma protestante, porque muitos reformadores morreram, pois as Escrituras, como estão na mão de muitos agora, não estavam disponíveis nas igrejas. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, elas não podiam estudar, ouvir, ler e aplicar na sua vida, porque somente o clero tinha acesso às Escrituras, e isso em latim, alguns em grego. Eles não tinham acesso à palavra, não podiam ouvir a palavra de Deus. Só que nós entendemos que as palavras humanas, ou a tradição da igreja, ela tem a sua importância. A igreja romana, ela coloca a tradição da igreja e as escrituras no mesmo nível. Por isso a voz do Papa, enquanto bispo de Roma e chefe da igreja católica, é tão importante quanto as escrituras sagradas. Nós, enquanto protestantes, entendemos que a tradição da igreja é muito importante. Ela tem o seu lugar, mas ela não é a palavra de Deus. A palavra, ela é inspirada, como nós acabamos de ler aqui nesse texto. E Pedro está nos ensinando algo que eu quero dividir com você aqui nessa noite. E a primeira coisa que esse texto está nos ensinando nessa noite é que nós, como diz o versículo 12, nós sempre estamos firmados solidamente na verdade que recebemos. O que traz firmeza à vida do crente, o que traz solidez à vida do crente, o que faz o crente ficar de pé, não é a palavra do pastor, não é a autoridade de alguém que é muito ungido ou vocacionado por Deus. O que traz sustento, firmeza e solidez na vida do cristão é a palavra viva e eficaz. É isso que traz solidez à vida do crente. E se nós estamos vivendo uma geração fraca na fé, distante do Evangelho, uma geração levada por ventos de doutrina, ou uma geração, Mateus, que precisa sempre de entretenimento para estar na presença de Deus, uma geração que sempre precisa de motivação, vamos lá para o culto, vamos lá para a atividade dos jovens, vamos lá para a escola bíblica dominical. Se nós vivemos nessa geração que sempre precisa fazer força para servir a Deus, para estar na casa de Deus, porque é uma geração que tem tempo para ganhar dinheiro, é uma geração que tem tempo para estudar
matemática, física, para estudar para o concurso público. É uma geração que sempre está ocupada em trabalhar mais, para ganhar mais recursos, mas não tem tempo para as coisas de Deus. É porque nós somos uma geração distante das Escrituras. Se nós estivéssemos estudando a palavra, se nós nos dedicássemos à leitura da palavra, nós seríamos uma geração mais avivada. Nós seríamos uma geração firmemente, solidamente sustentada na verdade do Evangelho de Deus. Agora, sabe por que há muitos desanimados no nosso meio? Sabe por que há muitos que parece que a gente tem que pegar quase que bengala, botar debaixo do braço e falar, vamos caminhar na fé? Porque nós somos uma geração de crentes que não leem mais a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas você está generalizando? Não, eu estou falando de uma maneira geral. Não estou dizendo que todos sejam assim. O que eu estou dizendo é que nós somos uma geração que não lê a palavra como os nossos pais liam. Nossos pais e nossos avós tinham Bíblias que só faltavam cair aos pedaços, irmãos. Marcadas, rabiscadas, rasuradas. Minha mãe e meu avô tinham aquelas Bíblias que eram pintadas com giz de cera, sabe? Um texto importante vermelho, outro verde. Hoje em dia a gente tem 13 Bíblias de estudo e todas elas estão muito bonitas lá no estante, porque nem no celular, o aplicativo do celular a gente abre para ler as Escrituras. Qual foi a última vez que nós lemos a palavra de Deus, irmãos? Sabe esse aplicativo da Bíblia que você tem aí, 24 horas disponível? Houveram homens e mulheres que faleceram, que deram a sua vida para que essa palavra alcançasse você. A história conta que William Tyndale, e eu estou fazendo um artigo sobre ele para a faculdade, ele fugiu da Inglaterra e teve que morar em outro país, na Bélgica, para lá traduzir o Novo Testamento, e ele enviava para a Inglaterra. E o bispo de Londres, sabe o que ele fazia? Pegava todos aqueles Novos Testamentos e queimava em praça pública, porque a Bíblia não poderia ser lida pelo povo. Mas Tyndale pegava os recursos que ele vendia a Bíblia, emitia mais Bíblia e vendia mais Bíblias para a Inglaterra. A ponto de que foi armado uma situação para ele, ele foi preso e morreu em praça pública, numa fogueira. Seu pecado? Traduzir a Bíblia para que todos tivessem acesso. Diz que, enquanto ele queimava em praça pública, ele fez uma oração ao Senhor: Senhor, que um dia cada igreja da Inglaterra tenha um exemplar da Bíblia Sagrada. Mais à frente, surgiu um rei chamado Rei James, que, por ser protestante, pediu que fosse traduzida a Bíblia para o inglês. E quando começaram a traduzir a Bíblia, meu irmão, a Bíblia que usaram como base foi a Bíblia daquele homem que morreu numa fogueira. E hoje, até hoje, desde 1616, existe a Bíblia King James. Você pode comprar em qualquer loja ou nas lojas digitais e chegar na sua casa. Uma Bíblia que um homem morreu numa fogueira para traduzir ela. O que sustenta a vida do crente é a palavra do Senhor. E hoje nós somos uma geração que não valoriza mais essa palavra. Pedro vai continuar nos dizendo algo muito importante no versículo 16. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha só que interessante que Pedro está escrevendo agora nesse segundo ponto aqui. Nós não estamos contando a vocês histórias da carochinha. E é provável que vocês, eu imagino isso, é provável que vocês já tenham ouvido, escutado por aí,
que a Bíblia foi escrita por meia dúzia de malandros, meia dúzia de gente esperta, que escreveu a Bíblia para enganar gente boba. Você já ouviu isso por aí? Não é verdade, Adriana? Já falaram isso para você, Adriana? Ou já viu isso na televisão? E ainda dizem que o pastor também é um malandro que está enganando todo mundo, não é isso que falam? Eu acho isso muito interessante, primeiro porque chama todo mundo de burro, né? Fala que todo mundo é burro, porque se todo mundo é enganado, né? A gente é um monte de ignorante aqui. Todo mundo que segue a fé cristã, lê as escrituras, é um monte de gente burra, é isso que estão falando da gente. E a segunda coisa, e agora é coisa séria e espiritual, como diz o texto, 12 homens, um escolheu se desviar, mas depois Matias e Paulo vão entrar no grupo dos apóstolos. Mas 11 homens viveram com Jesus e entregaram a sua vida para testemunhar aquilo que eles viram e ouviram. Pedro está dizendo aqui na carta: eu não estou contando fábulas para vocês, eu estou contando a palavra que eu ouvi do próprio mestre. E você já conhece essa história. O Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram crucificar ele pelo testemunho do Evangelho, ele falou que ele não era digno de morrer como o próprio mestre. Bem, talvez alguém fosse esperto, entre aspas, suficiente para escrever uma historinha da carochinha e enganar a muitos, mas 11 homens morrerem de modo terrível, para até o fim dos seus dias dizer: é verdade o que nós estamos dizendo, porque nós vimos e ouvimos o Filho de Deus encarnado. Isso não pode ser mentira, irmãos. Eu já contei aqui, Tomé foi até a Índia, pregou na Índia. Existe uma igreja que até hoje existe lá na Índia, que foi Tomé que plantou há quase 2000 anos atrás. Essa igreja existe lá na Índia até hoje. E um dia, uma das igrejas que existe na Índia, dentro de uma caverna, porque um dia, nessa caverna, entende-se a tradição, Tomé entrou, ajoelhou para orar, homens subiram no alto da caverna e jogaram lanças, e ali ele teve a sua vida consumada. Tiago, conhecido como Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago menor, foi até o Egito, e ali foi transpassado por uma lança, porque pregava o Evangelho de Jesus, que ele viu e ouviu. André foi crucificado, segundo a tradição diz, em forma de X, humilhado. Tiago, como diz Atos dos Apóstolos, teve a sua cabeça decepada. Todos os homens que se entregaram, a história vai contar, a tradição da igreja vai contar, que João, antes de ser lançado na ilha de Patmos, o imperador mandou que ele fosse mergulhado em uma piscina de óleo fervendo, para que ele morresse ali pelo testemunho que ele pregava. E a tradição da igreja conta que nenhuma ferida chegou até João, e por isso que enviaram ele para a ilha de Patmos, uma ilha onde não tinha nada para comer, só comia o que os soldados davam para ele. Lá só tinha aranhas, animais peçonhentos, cobras. E no meio daquilo tudo, João viu e ouviu as maravilhas de Deus a respeito das últimas coisas. É sobre esse testemunho, é por isso que as escrituras dizem que nós estamos debaixo do testemunho, da tradição dos apóstolos. Nós não estamos indo atrás de um apóstolo que se intitula apóstolo hoje em dia. Nós não estamos indo, enquanto protestantes, atrás de bispos que se sentem papas, governadores da igreja de Cristo. Não, nós estamos atrás da doutrina dos apóstolos, de homens que viveram com Jesus, que morreram pelo testemunho de Jesus, que não nos entregaram fábulas mentirosas, mas nos entregaram aquilo que eles receberam como testemunhas oculares. E eles nos deixaram uma coisa muito preciosa, ou melhor, duas coisas. A primeira, nos deixaram o seu testemunho, nos deixaram as escrituras. E a segunda coisa, nos deixaram uma esperança: Jesus Cristo voltará e buscará a sua igreja finalmente. Oh, glórias a Deus por isso.
Precisamos amar essas escrituras. Precisamos verdadeiramente ser protestantes. Como dizia um lema da Reforma Protestante, já que hoje o culto é sobre esse tema, temos que resgatar um tema da Reforma Protestante: igreja reformada sempre se reformando. O que mantém uma igreja batista, presbiteriana, congregacional de pé, não são as tradições, isso é sobre Roma. O que nos mantém de pé, respeitando as tradições, é se reformar de acordo com a palavra de Deus. É olhar a palavra e dizer o que precisamos melhorar em nós. É olhar as escrituras e dizer onde estamos errando, que precisamos consertar. É olhar a palavra como revelação da palavra de Deus e dizer o que está fora do eixo aqui, o que não está de acordo com a palavra, e reformar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso Rio de Janeiro, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira reforma. Essa é a verdadeira reforma. Olhando para a palavra e se deixando reformar por ela em todo o tempo. E aí, meus irmãos, essa cidade tende a mudar. Eu sei que nós vivemos ontem um dia triste, terrível, mas a maior esperança que o mundo não entende é a esperança da palavra de Deus, está em Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Só lá nós vamos achar a solução. Versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vem aqui comigo. O primeiro argumento que eu usei aqui nesse sermão nessa noite foi qual? A palavra nos mantém firme. Foi isso? Amém ou não amém, Cláudio? O segundo é que essa palavra é de testemunho de homens que viram e ouviram Jesus. Amém ou não amém? E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, sobre o porquê devemos nos apegar às Escrituras, é que as profecias que aqui estão não foram inventadas pelo pastor Davis. As palavras que aqui estão são palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E somente isso, se eu subisse aqui nessa noite, ou qualquer irmão aqui, subisse aqui nesse púlpito nessa noite, e falasse assim: irmãos, se apeguem à palavra, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, nós poderíamos encerrar esse culto e ir alimentado para casa. Essa palavra nos é suficiente para a gente amar as Escrituras. Só de saber que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, eu já tinha que amar essa Bíblia, eu já tinha que ler ela diariamente, porque se tem um Deus que morreu, que me amou, que ressuscitou, que enviou o seu Espírito, e esse Espírito habita em mim, e esse Espírito me fala: eu preparei uma palavra para você, eu tenho que prestar atenção à voz desse Espírito. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que estar atento ao clamor desse Espírito, eu tenho que estar prestando atenção, e o Espírito Santo nessa noite fala comigo e com você. Se apegue às Escrituras, meu irmão, porque a palavra edifica, a palavra exorta, a palavra consola, a palavra santifica, a palavra muda as nossas vidas, meu irmão. A palavra que confronta é a palavra que edifica. A palavra que confronta é a palavra que edifica e santifica, que transforma a vida do crente, que faz um homem mergulhado no pecado, que faz um homem mergulhado nos vícios, no adultério, na fornicação, em todo tipo de prática sexual ilícita, em todo tipo de pecado, ser transformado. Que poder é esse, pastor? É o poder do pastor? Não, é o poder da palavra de Deus. Oh, glórias a Jesus! Oh, glórias a Deus! Será que você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão, nessa noite? Oh, glória a Deus! Palavra inspirada. E aí a pergunta que fica é: então por que não lemos? Então por que não lemos? Porque negligenciamos o manual do fabricante? Porque negligenciamos as instruções do construtor? Porque negligenciamos
o caminho da vida? Por que negligenciamos a autoridade que aqui está contida? Quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele usou para expulsar Satanás, irmãos? A palavra. O tempo todo a resposta de Jesus foi o quê? Palavra de Deus. Meu irmão, aqui, nessas escrituras, está o segredo para ter uma boa família. Está o segredo para ter uma boa vida financeira, próspera. Está o segredo para você ter uma boa carreira. E hoje em dia, né, estoicismo é a onda do momento, né? Ah, o João Marcos, estoicismo, vamos aprender sobre o estoico. Marcos Aurélio, quem mais aí que escreveu? Qual foi o nome daquele outro? Sêneca. Aí todo mundo... Deixa eu te falar uma coisa. Alguém duvida que Aristóteles existiu? Sócrates. Mas você sabe que Sócrates nunca escreveu nada. Agora deixa eu te contar uma coisa aqui. Há menos coisas no mundo escritas sobre Sócrates, Platão e Aristóteles do que sobre Jesus. Há materiais do primeiro e do segundo século de pessoas que falaram sobre Jesus e sobre os cristãos, além das escrituras. Porque a gente tem mania de duvidar disso e não duvida daquilo. A gente hoje está buscando todo tipo de sabedoria, filosofia, como diz o texto aqui, fábulas, conhecimentos. E aqui, irmãos, está o segredo para todas as áreas da nossa vida. A solução para todos os nossos problemas está na palavra de Deus. Ela tem poder de curar a vida do homem. Ela tem poder de restaurar as famílias. Ela tem poder de restaurar a vida financeira, a vida emocional também. E principalmente, aqui, só aqui, está apontado para aquele que é o caminho, para aquele que é a verdade, para aquele que é a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Cristo, que está exposto nessa palavra. Esses homens, disse Pedro, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nessa noite, nós lembramos que os apóstolos morreram para pregar a palavra. Nós lembramos que os reformadores morreram para trazer essa palavra até nós. E nós lembramos que, acima de tudo, o Espírito Santo inspirou essa palavra para que possamos chegar no céu. Meu irmão, saia daqui nessa noite amando a palavra de Deus. Tire tempo ainda hoje para ler as Escrituras. Sabe o que nos impede de ler essa palavra aqui, irmãos? Não é que essa palavra seja difícil. E eu vou falar uma coisa para você. Se tem um texto fácil de ler, é o tal do Evangelho de João. Não tem como achar aquilo ali difícil. O João, o Mateus, do 1 ao 12, ele está contando a história de Jesus. O 1 ele ainda faz ali uma contextualização com o Antigo Testamento. Mas da metade do 1 até o 12, é só falando das histórias de Jesus. Que Jesus fez, que Jesus curou. Do 13 até o 21, até o 17, é a última ceia. Instrução de Jesus, ensinamento de Jesus. No 18, no 19, no 20, Jesus é preso. No 21, Jesus ressuscita. E acabou o livro. O que tem de difícil nisso? Nada. Sabe onde está a dificuldade? É que daqui a pouco tem jogo do Flamengo. Está até na agora do Fluminense. Sabe o que dá dificuldade? É que amanhã eu tenho que ganhar mais dinheiro. Amanhã eu tenho que ler um livro fantástico de teologia, de filosofia, de história. Prioridades.
O que nos falta é priorizar a palavra, é amar a palavra, é colocar a palavra como aquilo que a gente falou no início desse sermão, único manual de fé e conduta de todo crente. Aqui está a história do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é o único caminho para o céu. Que possamos amar essa palavra. Você pode dizer amém? Vamos adorar o Senhor.